8h34. Que manhã agitada, hein? E já queremos repercutir justamente este assunto envolvendo muitos nomes, entre eles o do cantor Sérgio Reis, com o jornalista Fernando Mollica, que nos aguarda atentamente no Rio de Janeiro. Mollica, bem-vindo, bom dia. Bom dia, né? Mais uma sexta-feira animada, né? Sextou mais uma vez, caramba, mas vamos lá. Pois é, aquela correria na redação para a gente conseguir armar tudo e logo já abrir o quadro aqui, repercutindo justamente esse assunto, até porque não é para menos, o tema é relevante e envolve um cantor muito conhecido e famoso que faz parte da história musical do nosso país, o cantor Sérgio Reis. Pois bem, Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula são alvos de uma operação neste momento da Polícia Federal. É breaking news aqui na CNN. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos poderes. Fernando Mollica, eu até destaco aqui um trecho da fala desse áudio de Sérgio Reis, que acabou vazando e foi para a rede social. Com toda certeza você já deve ter ouvido, mas eu reitero para quem nos acompanha aqui no Liberdade de Opinião. Ele diz: queremos entregar uma intimação, não é um pedido. É como se fosse um oficial de justiça. Eu vou entregar um documento dizendo que eles têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do STF. Fernando Mollica, qual a sua opinião? Olha, o que está em jogo aí é uma discussão importante, que é a discussão da liberdade de expressão, que no Brasil ela não é absoluta, ao contrário de outros países, como por exemplo Estados Unidos. Você pode fazer propaganda do racismo, você pode propagar teses racistas. No Brasil, não. É como se falar, como querer a liberdade de expressão em Israel. Israel é uma democracia, ok, mas você não vai lá propor nazismo em Israel, você não pode propor nazismo na Alemanha. Então, diferentes países, de acordo com suas diferentes culturas, estabelecem limites à liberdade de expressão. A Constituição brasileira fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra. O Código Penal brasileiro prevê os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Então, isso é um primeiro ponto, que é algo que se adequa muito no caso do deputado Ottoni de Paula. E no caso do Sérgio Reis, você pode dizer, ele fez uma bravata. Sim, pode ser interpretado como uma bravata, mas também isso pode ser interpretado como uma ameaça. Ele fez uma ameaça, ele é um ex-deputado federal, ele é uma pessoa pública, ele disse que estava em contato com entidades de caminhoneiros, também com entidades ligadas ao agronegócio, enfim. Então, para aí, o que você faz? Se apura. É isso que está sendo feito, é uma apuração. É uma apuração pedida, dessa vez, né, pela Procuradoria-Geral da República, autorizada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, e isso tem que ser apurado. E a gente tem que ter um pouco de responsabilidade nesse processo. É preciso também ter responsabilidade, como foi dito há pouco. Nós podemos falar, mas somos responsáveis por aquilo que falamos. Isso tem uma responsabilidade. Ofensa. O próprio Ottoni de Paula foi condenado no início do ano por ofensa, aí no inquérito, no processo civil, por ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. Comparou lixo, déspota, esgoto, canalha. Depois ele até pediu desculpas. Ele disse que se excedeu nos adjetivos. Enfim, mas é da democracia. É da democracia investigar eventuais afrontas à lei. É isso. Elisa. Vamos aqui então com o nosso próximo assunto. Seguimos ao vivo para todo o Brasil com Liberdade de Opinião. O presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que seja anulado o artigo do regimento interno que permite a instauração de inquérito sem pedido do Ministério Público. Vale lembrar que o primeiro inquérito de ofício aberto pelo Supremo foi o das fake news em 2019. A ação é uma reação do chefe do Executivo contra as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral para investigar a conduta de Bolsonaro por, sem provas, acusar o sistema eletrônico de votação de fraude. Mollica, como você avalia então esse pedido do presidente da República? É mais uma tentativa de criar uma marola, né? Ele vai ao Supremo Tribunal Federal
contestando um artigo do regimento do Supremo Tribunal Federal e contestando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, que considerou legal a abertura desse tipo de inquérito. Isso foi decidido pelo plenário do Supremo Tribunal. Então, mais uma vez, ele aposta na crise institucional. E, mais uma vez, é impressionante como o presidente cria problemas quase a partir do nada, né? Devia ter os eleitores, os cidadãos brasileiros, de um modo geral, não necessariamente apenas eleitores de Jair Bolsonaro, deviam entrar com uma ação no Supremo para obrigar o presidente a fazer o trabalho dele, que é presidir a República, é cuidar do país. A gente teve essa semana a votação de uma mudança no imposto de renda, que até beneficiaria uma população que recebe menos. Essa votação foi interrompida, não ocorreu, por conta de divergências com municípios, estados, enfim. A gente não ouviu uma palavra do presidente sobre isso. O presidente articulou com prefeitos de grandes capitais, prefeitos de cidades? Não, pelo menos não foi divulgado. A gente está parado a questão dos precatórios, o calote que o governo quer dar nos precatórios. O que o presidente pensa sobre isso? Ele falou lá em ampliar o Bolsa Família, mudar de nome e tal, mas ele não se posiciona. Ele fica naquele lugar comum, ele repete isso muito, que pior que tomar uma decisão errada, não tomar decisão, mas ele não toma decisões. Então, assim, é preciso alguém entrar com uma ação para obrigar o presidente a governar o país, que esse é o papel dele. A gente vê todos esses inquéritos, todas essas questões, fake news, essa história da urna, do voto impresso, todos esses inquéritos que ele agora contesta, são inquéritos que partem quase de implicâncias pessoais do presidente da República, de fatos que ele cria que não estão relacionados à administração pública, que é o papel dele. Enfim, ele cria mais uma confusão aí com o Supremo e provavelmente o Supremo vai rejeitar essa ação, que ela é contraditória com a própria decisão do Supremo, que validou o tal artigo, que validou a abertura desse tipo de inquérito. Elisa. De acordo com a apuração do analista de política da CNN, Caio Junqueira, integrantes do governo estão articulando um diálogo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele não rejeite de imediato os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, que o presidente Jair Bolsonaro pretende apresentar. A preocupação é de que Bolsonaro seja desmoralizado com uma rejeição instantânea dos pedidos. Enquanto isso, o chefe do executivo disse que topa conversar com os ministros, mas manteve a sua conduta de ataque. Vamos ver. Quero paz, quero tranquilidade. Converso com o senhor Alexandre de Moraes, que quiser conversar comigo. Converso com o senhor Barroso, que quer conversar comigo. Converso com o Salomão, que quiser conversar comigo. Não se pode abrir um processo contra o presidente da República sem ouvir o Ministério Público. Isso é ditadura. Quem age dessa maneira não é digno de estar dentro daquela corte. Fernando Molica, pelo tom das palavras do presidente, estaria Jair Bolsonaro, de fato, aberto ao diálogo? É claro que não, né? Você não chama para o diálogo assim, né? E nessa conversa não tem que ter diálogo nenhum, cada um tem que fazer a sua função. Ele tem que presidir a República, tem que administrar o país, né? O Supremo tem que julgar, a Polícia Federal tem que investigar, enfim, cada um no seu quadrado, cada um faça a sua parte. Agora é curioso quando o presidente fala em ditadura, né? Primeiro que ditadura para ele deve ser algo até elogioso, porque ele já cansou de falar bem da ditadura que houve no Brasil. Ele já declarou publicamente isso lá atrás, que era favorável à tortura e achou que a ditadura matou pouca gente, tinha que ter matado mais. Então, ditadura para o presidente Bolsonaro deve ser um elogio, deve ter uma conotação positiva. E é engraçado, ele só não chama de ditadura a ditadura. Né? O resto, aí a ditadura, numa época ele implicava com o Legislativo, principalmente na época que o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara dos Deputados, agora com o Supremo. E essa questão, se há essa tentativa de negociar com o presidente do Senado, senão ele vai ser desmoralizado, olha só, quem pariu Matheus que o embale. Foi o presidente que veio com essa bravata, com esse arroubo de pedir o impeachment. Pelo jeito, ele não conversou isso com ninguém, ele não consultou a base política dele, ou ele teve essa ideia, alguém buzinou no ouvido dele, ele resolveu partir para isso. Então, essas coisas, primeiro você negocia, chama, liga para o Rodrigo Pacheco, fala, o que você acha disso? Acha que vale? Posso apresentar? Ele toma atitude intempestiva e agora, né, de acordo com a apuração do Caio, ele quer dar um jeito de acertar, mas não é uma brincadeira. Estamos falando de impeachment
de ministros do Supremo Tribunal Federal e por motivos que não estão previstos na Lei de Crimes de Responsabilidade, Elisa. E na sua opinião, Mollica, o presidente da República seria de fato desmoralizado caso chegasse com o documento, entregasse nas mãos de Rodrigo Pacheco e logo Pacheco dissesse não, aqui não? Ou é mais fácil receber, esperar passar um tempo para não ficar com essa impressão de que bateram a cara na porta? O presidente, ao propor isso, ele sabia que isso não seria aceito. Ele sabe disso, ele sempre soube disso. Então é uma questão de desmoralização. Ele fez um gesto político. Ele sabe que não há a menor condição do presidente do Senado abrir esses processos de impeachment com base nas alegações que ele fez. E ali tem os motivos de impeachment que podem levar ao impeachment de ministros no Supremo Tribunal Federal estão listados na lei que trata de crime de responsabilidade. É alterar a decisão já proferida, proferir julgamento quando é suspeito, exercer atividade político-partidária, ser desidioso no cumprimento de deveres do cargo, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Nada disso se enquadra nos casos tanto do Barroso quanto no caso do Alexandre de Moraes. O presidente quis criar um gesto político. Então não é questão de desmoralização. Política é feita assim. Joga para lá, joga para lá. Só que ele comete gestos muito ousados e, pelo visto, agora se coloca numa encalacrada. Não tem desmoralização nenhuma. É do jogo político e do jogo de embates, que é o único jogo que o presidente sabe jogar. É o jogo da canelada. Então, agora aguenta as consequências, não tem jeito. Vamos lá. Próximo assunto, mas ainda falando sobre o STF, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou um prazo de 24 horas para que a CPI da pandemia esclareça as autorizações de quebras dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Essa decisão ocorre em resposta a um mandado de segurança impetrado justamente por Barros contra o presidente da comissão, o senador Omar Aziz. A defesa de Barros afirma que a comissão parlamentar não tem o poder de quebrar sigilo de um deputado federal e que a medida não foi devidamente fundamentada. Como você avalia, então, esse pedido de quebra de sigilo envolvendo um nome de um parlamentar, Fernando Mollica? Olha só, parlamentares têm prerrogativas, têm direitos, e essas prerrogativas, elas visam defender a democracia, porque, afinal de contas, todo parlamentar foi eleito, então ele representa uma parcela da população, então uma ameaça à prerrogativa de parlamentar, no limite, é uma ameaça ao eleitor. Agora, ninguém está acima da lei. Então, há suspeitas. Houve aquela declaração até hoje não desmentida pelo presidente Jair Bolsonaro de que aquele caso da Covaxin seria um rolo, aspas, do Ricardo Barros. Há a suspeita de que ele tenha, quando ministro da Saúde no governo Temer, tenha favorecido uma outra empresa do grupo Precisa na compra lá de medicamentos. Ontem houve também, o nome dele foi citado no depoimento na CPI. Então, há suspeitas. Então, a CPI pode ter, sim, um dos mecanismos que a CPI tem é a quebra de sigilos. A CPI não pode fazer acordos de delação premiada, por exemplo, mas ela pode quebrar sigilos. Agora, enfim, o Ricardo Barros também, todo o direito dele, recorreu ao Supremo. A ministra Carmen Lúcia agora vai consultar a CPI. A CPI vai insistir que é uma investigação. É claro que quebra de sigilo é uma coisa grave, porque envolve muitas vezes até a intimidade da pessoa. E-mails, mensagens, tudo isso são questões não necessariamente que envolvam eventuais bandalheiras. Agora, ele está sendo investigado pela CPI. A CPI esta semana declarou que ele é investigado. E um dos mecanismos de investigação previstos pela legislação brasileira é essa quebra de sigilos. Enfim, isso formalmente atende aos requisitos legais. Agora, pode ser que a Carmen Lúcia ache que não é motivo. Agora, está ali. Está dentro da lei, está dentro do que pode ser feito em relação a um investigado. E a CPI tem esses poderes, tanto que quebrou o sigilo dele também. Elisa. E na sua opinião, Mollica, esse embate entre Barros e os senadores da comissão pode, de alguma maneira, prejudicar as investigações da comissão sobre as denúncias de pagamento de propina na negociação com imunizantes? A exemplo do imunizante indiano da Bharat Biotech? Olha, de um modo geral, isso facilita, porque é uma investigação que prossegue. O que há é um esforço maior do governo
nas últimas semanas, de tentar corrigir o erro inicial do governo na formação da CPI, que foi não ter sequer tentado obter uma maioria dentro da CPI. Então o governo agora tenta pressionar parlamentares, tenta os próprios senadores, tenta criar um clima aí desfavorável ao avanço das investigações da CPI. Mas é do jogo político. Isso faz parte, todo governo faz isso. Todo governo investigado tenta diminuir o grau dessa investigação. Isso é do jogo. Agora, ali tem a briga com o Ricardo Barros. Ele teve uma postura arrogante, né? Foi considerado arrogante pelos integrantes da CPI, ou por integrantes da CPI quando ele esteve lá. E isso acirrou os ânimos. E agora o jogo está na briga. É isso, ele é investigado. E como investigado pode ter o sigilo quebrado. E o sigilo, se ele está preocupado com essa quebra de sigilo, talvez isso seja um indicativo de algo, isso é uma possibilidade, que possa ser comprometedor. Enfim, é da briga política e é da lógica da investigação, Elisa. Ainda falando sobre a CPI da pandemia, a comissão ouviu, entre aspas, o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. Era um dos depoimentos mais aguardados pela comissão nesta segunda fase de trabalhos, depois de 4 tentativas de ter a presença do empresário. Mas por que eu coloquei aspas aqui no verbo ouvir? Porque o empresário optou por ficar em silêncio na maioria das perguntas e pouco acrescentou às investigações. O dono da Precisa admitiu conhecer o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O deputado é apontado como um dos responsáveis pela pressão interna no Ministério da Saúde a favor da compra da vacina Covaxin. Vamos assistir. Interesse da Precisa. Como foi o contato com o deputado Ricardo Barros, portanto, para tratar da inclusão da Índia entre os países cuja aprovação da autoridade sanitária valeria no Brasil? Não houve, senhor relator. Mas o senhor acabou de dizer que era do interesse da Precisa. Foi o deputado Ricardo Barros que apresentou especificamente essa emenda. E eu perguntei como foi o contato, como trataram dessa questão. Senhor relator, por favor. Quando eu digo que era do interesse, porque, por óbvio, ela tornava a Covaxin elegível também, assim como outras de outras autoridades. Mas não houve absolutamente nenhum contato com o deputado Ricardo Barros, tampouco com outro para se fazer essa inclusão. Fernando Molica, para quem estava na intenção de ouvir Maximiano, ontem foi um dia de expectativa / frustração, né? Porque pouco falou, pouco respondeu ali em relação às perguntas dos senadores, do próprio relator, o senador Renan Calheiros. E aí, acrescentou algo, não acrescentou? Como você avalia o silêncio na maior parte das perguntas? Olha, numa investigação, num processo judicial, né, que corre, enfim, processo normal, a pessoa tem o direito de ficar em silêncio, o investigado ou o réu tem o direito de ficar em silêncio, e esse silêncio não pode ser usado como uma forma de condenação, não pode ser considerado como uma forma de autoincriminação. Se ele não respondeu é porque ele está escondendo algo. Então, isso não pode ser feito dentro da legislação brasileira. Cabe ao Estado provar que alguém é culpado. Ninguém tem que provar que é inocente. Cabe ao Estado, ao aparato estatal, que é muito grande e poderoso, provar que alguém é culpado. Agora, a CPI, ela tem esses poderes de investigação, mas ela é um palco político, ela também é política. Então, na política, quando você se recusa a responder alguma coisa, acaba vigorando aquela ideia do quem cala consente. Quando nós, jornalistas, quando a gente vai perguntar a alguém, olha, o senhor é acusado disso, não sei o que, o cara não vai dizer, não vou responder sobre isso. Quando o cara diz isso, ele está admitindo que tem uma culpa, que existe uma possível culpa disso. Então, a CPI, como instrumento político, essa admissão, quando ele fala não vou responder, ele não vai responder a perguntas que possam incriminá-lo, autoincriminar, né? Fazer uma autoincriminação. Quando ele faz isso, ele está admitindo que há algum crime a ser escondido. Na relação, por exemplo, Ricardo Barros, ele admitiu que conhecia o deputado, mas numa hora perguntaram quais eram as relações dele, contato, ele não quis responder. Ele poderia ter simplesmente dito, olha, apenas relações normais, né, entre um empresário e o poder, mas não. Enfim, fica essa suspeita e são muitos elementos, né? A CPI tem elementos muito fortes em relação ao empresário, ao Maximiano, certamente ele será indiciado pela CPI, e aí
tudo vai parar na mão do Procurador-Geral da República. Vamos ver aí se, aí sim, tem poderes maiores de investigação, até com eventual acordo de delação premiada. Elisa. Fernando Molica, sexta-feira chegou ao fim o nosso quadro, então nos vemos apenas na segunda que vem. Ok, obrigado, bom fim de semana para todo mundo. Tchau. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.